Bom dia, turma do nono ano. Estou aqui mais uma vez agora para apresentar a vocês a aula de produção textual. E eu gostaria que vocês pegassem o livro de produção textual e abrissem na página 48. Por enquanto, você vai só abrir na página e acompanhar as explicações da videoaula. Depois que você acompanhar as explicações da videoaula, você vai ler o artigo de opinião, Derrubando os Muros. Você vai fazer a leitura dele e responder as questões propostas sobre o mesmo artigo. Primeiro nós vamos entender o que é esse gênero, qual é a sua finalidade, a sua intencionalidade, tá certo? Então vamos lá para o primeiro tópico. O artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo argumentativo, onde o autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema e, por isso, recebe esse nome, artigo de opinião. É a opinião de um determinado autor, de um jornalista, de uma pessoa que resolveu dar a sua opinião sobre determinado assunto muito relevante naquele momento, certo? Então é por isso que é chamado. Ele é dissertativo, porque ele vai escrever os seus argumentos a respeito daquele assunto. A argumentação é o principal recurso retórico utilizado nos textos de opinião, que tem como característica informar, persuadir o leitor sobre um determinado assunto. É lógico que, quando você lê um artigo de opinião, o autor está querendo, de certa forma, lhe persuadir. Como é lhe persuadir? Ele vai tentar lhe convencer que o que ele está argumentando é correto. Aí depende de você fazer a análise de todos os argumentos que ele está pontuando nesse artigo e chegar à conclusão se você concorda com o que o autor está falando ou não. Vamos lá aqui para as características desse texto. As características do texto de artigo de opinião. Textos escritos em primeira e terceira pessoa. Então, veja bem, os artigos de opinião, eles são diferentes de textos como a biografia. A biografia, ela é narrada em terceira pessoa. Já uma autobiografia, ela é narrada em primeira pessoa, escrita em primeira pessoa. Aí você vai observar que o artigo de opinião, ele já tem uma característica diferenciada. Ele pode ser escrito tanto na primeira pessoa do discurso, como na terceira pessoa, certo? Nós temos também aqui o uso da argumentação e persuasão. Argumentação. O autor do artigo, ele vai colocar argumentos, ele vai pesquisar, ele vai se aprofundar naquele assunto e vai trazer argumentos para dentro desse artigo que tenha o objetivo de persuasão. O que é persuasão? Convencimento. Convencer o leitor sobre determinado ponto de vista que ele esteja colocando no seu artigo. Levar o leitor a concordar com o escritor do artigo de opinião. Geralmente, um artigo de opinião são assinados pelo autor. Se ele assim entender e ele quiser se identificar, ele pode assinar. Mas tem alguns que não assinam. Então, por isso que vem a palavra aí geralmente, porque você pode encontrar alguns artigos de opinião sem assinatura. Outra característica deste texto, produções vinculadas nos meios de comunicação. Assim como a maioria dos outros gêneros textuais, o artigo de opinião ele pode ser vinculado em um blog, ele pode ser vinculado em um jornal, em uma revista, certo?
no jornal Folha de São Paulo, tem muitas pessoas que colocam o seu artigo de opinião, assina, paga por aquele espaço, né, para colocar. Possui uma linguagem simples e objetiva. Se tratando de um texto que visa alcançar todos os públicos-alvo, independente do seu grau de conhecimento, então o artigo de opinião precisa usar uma linguagem simples, objetiva e clara. Por quê? Porque todos os grupos, sejam eles de pessoas com ensino fundamental menor, sejam eles de pessoas com doutorado, terão o mesmo entendimento. Por quê? Porque o autor se preocupou em usar uma linguagem simples, objetiva, né, sobre este assunto, para deixar mais claro para o público. Nós temos aqui também, abordam temas da atualidade. Então, a maioria dos artigos de opinião, eles vão tratar de assuntos que estão vigentes na atualidade, que estão presentes na atualidade. Por exemplo, hoje, os assuntos mais presentes, nós temos aí a questão da pandemia, nós temos a questão dos remédios, né, que são usados para o tratamento, que tem criado uma grande divergência. Nós temos também a questão dos cuidados que as pessoas devem ter, o avanço em que esse vírus está tendo nas cidades menores. Então, pode sim vários autores escreverem sobre essa temática, colocando a sua opinião, o que eles acham sobre esse assunto, sobre os remédios. A gente já consegue encontrar, por exemplo, a revista Veja, ela já colocou várias reportagens, vários pontos de vista sobre esta questão. Mas o importante é que você entenda que os temas abordados nos artigos de opinião são sempre temas da atualidade, que esteja presente e que tenha assim um grau de aceitabilidade, que tenha lados opostos, um lado positivo, um lado negativo, né? Então, as pessoas escrevem o artigo de opinião na tentativa de persuadir o leitor a mudar o seu posicionamento sobre determinado assunto. Possuem títulos polêmicos e provocativos. Na realidade, possui. Alguns colocam temas provocando o outro que já tem uma opinião contrária da dele. Contém verbos no presente e no imperativo. Presente, você já sabe que está acontecendo no momento. Imperativo é aquele que está presente nas propagandas, lembram? O imperativo negativo e afirmativo. Daí o porquê de dizer que ele é um texto de persuasão. Porque, assim como as propagandas procuram usar verbos no imperativo, compre, ligue, participe, venha, não perca, os artigos de opinião também usam o verbo imperativo na intenção também de chamar o leitor para o seu lado, aderir o seu ponto de vista. Nós temos aqui a estrutura do artigo de opinião. O que é a estrutura? O corpo desse texto. Nós não temos o corpo, introdução, nós temos o desenvolvimento, nós temos a conclusão. Então, isso é o corpo. Então, nós vamos ver como é a estrutura de um artigo de opinião. Geralmente, os artigos de opinião, eles seguem o padrão da estrutura dos textos dissertativo argumentativo, que foi o que eu acabei de dizer. Ele vem com introdução, ele vem com parágrafos de desenvolvimento, geralmente 2 ou 3, e vem com a conclusão. Vamos ver aqui a introdução. A introdução é a exposição do assunto,
a apresentação do tema, que será discorrido durante o artigo. Então, o primeiro parágrafo é introdutório, é onde ele vai fazer a apresentação do tema que ele irá discorrer neste artigo. Desenvolvimento. Nós temos no desenvolvimento a interpretação, o momento em que a opinião e a argumentação são os principais recursos. Ele pode usar, neste artigo de opinião, para fortalecer os seus argumentos, ele pode usar porcentagens, ele pode usar pesquisas, ele pode usar depoimentos de outras pessoas. Por quê? Por que ele pode usar? Para deixar os seus argumentos mais fortes, mais aceitáveis por parte do leitor, certo? Depois que ele faz a introdução, os parágrafos de desenvolvimento, nós temos a conclusão. O que é a conclusão? Na conclusão, o autor deixa claro a sua opinião, o seu ponto de vista sobre aquele determinado assunto. A conclusão é a finalização do artigo com a apresentação de ideias para solucionar os problemas sobre o tema proposto. Ou seja, ele vai apontar os problemas que existem em relação àquele assunto, mas ele não pode só apontar os problemas. Ora, se ele está fazendo um levantamento de argumentos e dentro desses argumentos traz críticas sobre determinado assunto, ele precisa apontar na sua conclusão uma possível solução para resolver o tema, para resolver o problema que ele está relatando no seu artigo. Então, não foge de um texto dissertativo, não foge da estrutura de uma redação, onde você tem que fazer a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, essa é a estrutura do artigo de opinião. Nós temos aqui umas dicas, porque o livro, logo mais na frente, você vai ver que ele vai pedir para você escrever o seu artigo de opinião. Como fazer um artigo de opinião? Passo a passo, como eu devo, qual é o processo, quais são os caminhos que eu devo seguir para escrever o meu artigo de opinião. Vamos lá. O primeiro passo, escolher, fazer a escolha e definição do tema. Você escolheu o tema e aí você precisa definir esse tema. Até que limite você vai? Qual é os assuntos mais relevantes que você precisa tratar dentro desse tema? É o primeiro passo. Você precisa escolher esse tema e definir logo quais são os caminhos, quais são os argumentos que você vai tomar. Segundo, pesquisa e busca de argumentos. Bom, eu já escolhi sobre a questão do abuso sexual. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou pesquisar e buscar argumentos sobre esse assunto. Quais são os estados em que tem mais casos? Quais são as faixas etárias que mais acontece? Como é que acontece? Como é que está sendo penalizado? A maioria desses que abusam estão realmente pagando pelo seu crime. Então, eu só estou dando aqui um exemplo para vocês. Você define o tema, você pesquisa e busca argumentos sobre esse tema. Depois, o que você vai fazer? O recorte do tema. Você vai colocar aquilo que é mais relevante, porque o tema pode ser bem amplo. E você, dentro de um artigo de opinião, você não vai alcançar toda essa amplitude do tema. Então, você precisa fazer um recorte desse tema, ou seja, mostrando ali qual é as partes mesmo que você vai falar, que você vai argumentar sobre aquele assunto. O quarto é a seleção material.
eu preciso fazer a seleção material, eu preciso fazer coleta de material confiável, saber se realmente aqueles dados são confiáveis, se aquelas pesquisas têm realmente certeza, são coisas que foram feitas com seriedade, para eu não colocar argumentos no meu artigo de opinião sem ter a certeza se esses dados são verídicos. E, por último, a produção do texto. Você já escolheu o tema, você já fez a pesquisa, já fez o recorte, já fez a seleção do material, pronto. Agora é você escrever o seu artigo de opinião. É muito interessante, sempre eu digo para vocês, você precisa escrever o seu texto e ler o texto que você escreveu. Ora, se você que escreveu o seu texto não está entendendo, então isso é sinal que eu preciso reescrever ele novamente. Então, nós precisamos revisar o nosso texto. Às vezes, vocês cometem o erro que vocês escrevem o texto e, sem fazer uma revisão, entrega logo para o professor. No entanto, você deve escrever o seu texto, fazer a releitura dele. Com certeza, numa releitura, você encontra algumas coisas que você, não era isso que eu queria dizer. Então, você vai refazendo aqueles pontos que você viu que não estava coerente com aquilo que você estava querendo relatar. Então, não é só se tratando de um artigo de opinião, mas qualquer gênero textual que você vá produzir, é muito importante que você faça a releitura dele antes, certo? Vamos aqui para um exemplo. Nós temos aqui um exemplo de artigo de opinião, lógico que ele não está todo na íntegra, mas ele fala sobre nunca se discutiu e se viu tanto sobre sustentabilidade, como nos últimos tempos, a questão do aquecimento global, o consumo responsável, o respeito ao meio ambiente, são questões sempre abordadas quando se trata desta temática. Então, vocês já viram aí claramente na introdução qual é o assunto: sustentabilidade. Aí ele vai para o segundo parágrafo. Segundo algumas enciclopédias virtuais, sustentabilidade é um conceito sistêmico e diz a respeito à continuidade dos aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais da sociedade humana. Na prática, esse conceito representa atuar nos setores, seja ele industrial, comercial, social, de forma a prejudicar menos possível o equilíbrio existente entre a população e os nossos recursos dependentes da natureza. Veja o que ele está dizendo. Porém, pensamos que não pode ser simples e que pode resultar em longos trabalhos. Logo, para se tornar um cidadão sustentável, é bem mais simples do que pensamos. Um exemplo está na simplicidade de ajudar a manter a cidade limpa, não jogando lixo no chão. Então, ele está dizendo aqui que sustentabilidade não é, no ponto de vista dele, uma coisa tão difícil de se fazer. Sustentabilidade, pequenas ações podem ajudar o equilíbrio entre o ser humano e os recursos da natureza. Então, ele está falando uma simples, vamos dizer assim, atitude de não colocar o lixo no chão, já é uma atitude de sustentabilidade. Você andar numa rua e você levar um copo descartável na mão até encontrar um lixo para descartar esse lixo, é uma ação de sustentabilidade. Então, vocês viram aqui um exemplo curto de um artigo de opinião. Primeiramente, ele explora aqui na frente, ele apresenta o assunto e ele coloca aí a questão de como, segundo ele, é simples você praticar essa sustentabilidade no seu cotidiano. É uma questão de
responsabilidade com o outro e com o meio ambiente, protegendo a sua vida e a continuidade para outras pessoas que ainda virão, certo? Então, o artigo de opinião, vamos aqui revisar aqui mais uma vez, é um texto escrito em primeira e terceira pessoa, uso de argumentação e persuasão, geralmente são assinados pelo autor, produção vinculadas nos meios de comunicação, blogs, jornais, revistas, possui uma linguagem simples, objetiva e subjetiva também, abordam temas da atualidade, possui títulos polêmicos e provocativos e contém verbos no presente e no imperativo. Chegamos ao final da nossa aula. Nós temos aqui uma agenda para vocês. Vocês irão fazer atividade nas páginas 53 a 60, certo? Então, eu quero que vocês façam essas atividades. Na próxima aula de produção textual, nós não faremos uma videoaula. Eu irei fazer a chamada, uma sala de aula virtual através do Zoom, para que a gente possa corrigir a aula passada, viu? E esta aula sobre artigo de opinião. Então, é importante que você faça as suas atividades, porque lá no momento da interatividade na sala virtual, eu vou fazer a correção dessas páginas. Fiquem com Deus, que Deus continue protegendo vocês e até breve.